Um estudo publicado pela revista científica The Lancet revelou que a pandemia da Covid-19 deixou ao menos 3,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de orfandade no mundo durante os primeiros 20 meses da pandemia. O levantamento apontou ainda que, no Brasil, quase 170 mil crianças e adolescentes perderam o pai ou a mãe para a doença no mesmo período. O estudo da revista científica considerou como órfãos pessoas de até 17 anos que perderam um dos pais para o coronavírus. Nos 2 primeiros anos da pandemia, mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam suas mães por Covid-19 no país. A conclusão é de um estudo inédito conduzido por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, divulgado pelo Observa Infância, que é o Observatório de Saúde na Infância. A crise sanitária instalada pelo coronavírus apenas evidenciou e potencializou um problema que já existia. Isso porque são diversas as causas que podem levar uma criança ou adolescente à situação de orfandade. Na Câmara, o assunto também preocupa o Legislativo, com as propostas de lei e o acompanhamento de políticas públicas. A vereadora Débora Palermo é autora da Lei nº 16.200, de 16 de março de 2022, que instituiu um plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela Covid-19 no município de Campinas. Débora também propôs a Lei nº 16.349, de 28 de dezembro de 2022, para proteger as crianças e adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher. Nós começamos com os órfãos da Covid, né, em situação de orfandade pela Covid, porque era o período de pandemia e muitas crianças perdendo pai e mãe, ou só pai ou só a mãe, em situações bem difíceis. E depois nós também, pelo aumento de feminicídio, que, né, na questão do feminicídio, nós temos que considerar que a criança, no mesmo dia, na mesma hora, normalmente é o pai que mata a mãe, ou ele se mata, ou ele vai preso, ou ele foge. Então, a criança ou adolescente perde o pai e a mãe. Aí tem um grupo de irmãos, vamos dizer 3 irmãos. Um vai com a avó, outro vai com o tio, outro vai com outro tio. Então, eles perdem o pai, a mãe e os irmãos. As leis, no entanto, ainda não foram regulamentadas pelo Executivo Municipal. E sem a regulamentação, não tem como a gente, vamos dizer, cobrar esse atendimento. Então, eu fiz um requerimento ao prefeito, perguntando, questionando como vai se dar essa regulamentação, quando vai ser, quem vai atender, quem está pensando nessa política pública, para a gente provocar também que o poder público faça a parte dele, que é o atendimento dessas crianças. Paulo Búfalo, que também acompanha esse tema de perto, fala do papel para garantir o direito das crianças e adolescentes em sua totalidade. Não é só uma questão de abrigo ou de alguém que adote essa criança, mas é pensar na sua integralidade, no seu direito à educação, à cultura, ao lazer, enfim. Aqui na casa, inclusive, nós temos uma comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente que foi criada por minha autoria. A decisão de encaminhar crianças e adolescentes em situação de orfandade para um abrigo ou família extensa cabe ao juiz da infância e da juventude, após a avaliação do caso pelo Conselho Tutelar e Ministério Público. O Ministério Público local foi pioneiro na identificação de crianças em situação de orfandade pela Covid-19. O número expressivo de crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis legais para a doença começou a ser percebido pela promotora de justiça da Infância e Juventude no final de 2020, por conta da recorrência dos pedidos de guarda. O município de Campinas é o primeiro do Brasil que tem um plano municipal. Nós temos planos estaduais, nós temos um plano na capital de São Paulo para órfãos por feminicídio,
E agora, daí logo em seguida veio uma lei, está aqui em Campinas também, para a orfandade por feminicídio, mais ou menos nos mesmos termos. Não dá para segmentar a criança, né? Órfão é órfão, não importa a origem, né? Ou qual é a condição de por que se tornou órfão. E agora também existe um aceno do governo federal de que a orfandade vai ser prioridade no próximo orçamento. Então, a gente tem também assim, uma expectativa boa de que Campinas consiga ser incluída aí, né, sei lá, em alguma verba, algum benefício que possa vir do governo federal, porque já é um município que já vai ter um plano. Por sua atuação frente ao tema, Andréa acabou integrando o grupo de coalizão nacional pelos direitos de crianças, adolescentes e jovens sob orfandade da Covid-19, que vem realizando estudos, levantamento de dados e diálogos sobre a orfandade, e em específico da orfandade da Covid-19. Isso é uma coisa nacional, tanto é que a coalizão é nacional, né? Nós temos órfãos, começou também por Covid, daí se ampliou, no Brasil inteiro e mais, no mundo inteiro. De crianças no mundo inteiro que estão órfãs, desprotegidas por causa de uma doença. Em Campinas, a rede de acolhimento tem capacidade para abrigar 402 crianças e adolescentes. E apesar de ter 323 acolhidos, não há nenhum em situação de orfandade. O município teve 5.501 óbitos por Covid-19, desde o início da pandemia até o dia 31 de agosto deste ano, segundo o levantamento atualizado pela Prefeitura. A secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, lembra que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que a família extensa é a primeira opção para o acolhimento. Família extensa, quando a gente fala de familiares que estão próximos, que não pai, que não mãe, mas um avô, um tio, alguém que faz parte do convívio daquela criança e adolescente e que pode assumir as responsabilidades e o cuidado daquela criança. Para garantir a proteção às famílias, o governo municipal instituiu o Auxílio Campinas Protege, no período mais crítico. O benefício de R$ 1.666,53 ajudava na renda dos lares que registraram o óbito de um ou de ambos os pais a partir da vigência do estado de calamidade pública. Mesmo após a pandemia, os casos são acompanhados pela assistência social. Foram 28 famílias que deram entrada e receberam esses pedidos. Esse auxílio, ele vigorou apenas no estado de calamidade. Uma vez que o estado foi revogado, a lei deixou de existir também, mas não deixou de cumprir o seu papel, que naquele momento era proteger as crianças e adolescentes que perderam pai ou mãe devido ao Covid. Eles foram inseridos nos CRAS, acompanhamento, e quando há alguma violação de direito, nos CREAS. Então, nós temos uma rede socioassistencial que é aberta para acompanhar e atender essas famílias. O procedimento aberto pela Promotoria da Infância para mapear as crianças e adolescentes que perderam os pais para a Covid-19 e acompanhar as políticas públicas necessárias para ampará-los, identificou 458 menores de 18 anos nessa situação em Campinas. A família do Jonas é uma entre tantas outras impactadas pela crise do coronavírus. Ele perdeu a esposa em 2021 para a Covid-19. Fernanda ficou internada quase um mês e não resistiu à doença. Ela tinha 32 anos. Foi muito difícil, né? Eu tive que se adaptar em tudo. Pedi muito a Deus, né, que desse força para nós, para não acontecer de entrar em depressão. E ela era meu braço direito, né? David tinha uns 7 anos, mais ou menos. E o Samuel também, era bem pequenininho. O Samuel aqui, ele era o mais pegado com ela, né? Que ele era o mais pequenininho. É o que sentiu mais a falta também dele. Mas o meu irmão não sabia tanto que ele era mais apegado com a minha mãe. Aí às vezes ele ficava chorando. Aí eu ia lá no cantinho que ele tava chorando, ia lá e dava uns conselhos pra ele. A morte da mãe mudou a vida da família. O pai precisou reestruturar toda a sua rotina
Para conseguir cuidar dos 2 filhos, Jonas fechou o comércio que tinha no centro da cidade e atualmente trabalha em casa, fazendo marmitas para vender. Uma barraca que eu tinha. Aí eu tive que fechar, porque não tinha quem assim, cuidasse dos meus filhos, né, para levar para a escola, limpar a casa, fazer as coisas de dia a dia, né? Apesar da ajuda dos parentes, amigos e do benefício que recebeu da prefeitura, Jonas diz que fez falta um suporte emocional para as crianças. Principalmente psicólogo, alguma pessoa assim para vir conversar com eles. Praticamente eu que fui o psicólogo dele, eu conversar com eles no dia a dia, fui explicando até eles entenderem o que aconteceu, né? A secretária municipal reforça a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para a proteção e cuidado das crianças e adolescentes. É importante trazer o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança e adolescente tem prioridade absoluta e que é, sim, responsabilidade da família, do Estado e da sociedade guardar os direitos da criança e adolescente. A promotora da Infância e Juventude de Campinas trabalha agora junto à Polícia Civil para tentar identificar outros casos de orfandade. E os outros órfãos, em geral, porque mortal todo mundo é, né? Então, assim, pessoas que os pais morreram por doenças, por causas naturais, por acidentes, por enfrentamentos aí enfim, com a criminalidade ou com a polícia mesmo, né? Violência urbana, acidente de trânsito, enfim. Esses dados a gente ainda não tem. Os pesquisadores da Imperial College de Londres, que fizeram o artigo lá do The Lancet, eles ampliam o conceito de orfandade para também aquelas crianças que perderam os cuidadores primários, né? Então, aquele avô que cuidava da criança, que não é o pai, mas que causa a mesma desproteção que a perda do pai e da mãe causa, né? Então, aqui a gente está tentando trabalhar com esse número, mas nós não conseguimos identificar, porque esses não estão na certidão de óbito. Então, também isso é uma outra situação que a gente está querendo ver como que a gente pode, de uma certa forma, amarrar dentro do serviço da rede protetiva para que essa criança também seja identificada, né? A coalizão entende que é preciso criar uma política para a orfandade de forma ampla, voltada não só aos descendentes de vítimas da Covid-19, e vê o seminário como uma primeira discussão para fortalecer a implantação de proteção em rede. Todas essas situações em que a criança perde um dos seus cuidadores, precisa de proteção, e a gente tem trabalhado como coalizão para que, por exemplo, o sistema de justiça melhore a notificação dos casos de morte, já identificando quem é aquele cuidador que deixa crianças e adolescentes menores de idade, para que esses tenham proteção imediata, que no sistema de saúde você tenha toda uma sistemática de acolhimento dessas crianças enlutadas, de suas famílias, para que não haja risco ao seu desenvolvimento normal. Esse trabalho pioneiro da doutora Andréia também estimulou o poder público municipal a criar um conjunto de legislações que protegem essas crianças e adolescentes e suas famílias e ampliando, inclusive, essa proteção para o conjunto de orfandades. O município está constituindo um sistema de proteção à orfandade que é exemplar no Brasil, por 2 motivos. Ele não se limita à transferência monetária e ele, de fato, garante o trabalho em rede a partir da identificação do caso de orfandade. E ele permite um acompanhamento de longo prazo. Então, a gente espera fortalecer o comitê com esses atores de um lado e melhorar as políticas que estão em andamento, tornando essas políticas mais universais e mais eficazes, baseadas em evidências, em produção de pesquisa aplicada, daí a importância das universidades, principalmente da Unicamp, que é nossa parceira também, através do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, e outras que venham a somar nesse esforço.